Olá. Olá. Maravilha, vamos chegando, minha gente. Ei, Carol! Tudo bem, querida? Camila. Ô, lindona, que bom ter vocês aqui. Antônio, aguardando um pouquinho a chegada da Luciana. Oi, Lu! Ciomar também, vamos aguardando. Sandra, querida. Olá, Claudinha Flores, minha vizinha. Daqui a pouquinho a gente começa, aguardando aqui a Lu entrar. Oi, Marlene, minha prima. Que bacana, o Túlio. Oi, querido. Que bom ter você aqui, Sandra. Está aguardando, parece que não está dando certo aqui. A Luciana ainda não conseguiu entrar. Vamos lá, gente. Tudo que é ao vivo é desafiador, né? A gente não consegue contar com os imprevistos. Ah, a Luciana está entrando. Oi, Lu. Oi, Cláudia, tá boa? Oi. Tudo bem, querida? E você? Também, graças a Deus. Seja bem-vinda, Lu. Muito bom, que presente você estar aqui conosco hoje. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Imagina, eu que te agradeço, Cláudia. Obrigada eu. Vamos inaugurar aí, né, a semana de bate-papos que você está lançando. É interessantíssima, por sinal. É isso mesmo. E não é por um acaso, né, que você está iniciando essa semana de bate-papos, onde tem como objetivo, né, levar informação, porque a gente entende que a informação tem o poder de transformar, né? Ela transforma as nossas emoções, as nossas ações, e o conhecimento, ele realmente é libertador. E você está iniciando essa jornada porque, dentro de tantas práticas terapêuticas que existem, você, como psicóloga, né, Sim. competentíssima, a psicologia ela precede, né, todo esse movimento que veio depois, tantas terapias, né, Uhum. tantas possibilidades surgiram e que vieram a partir desse campo que foi aberto pela psicologia. Então a gente honra muito esse lugar, tenho muito respeito, né, pela psicologia, adoro, faço terapia, como boa terapeuta também faço terapia E é uma e tarefa nossa. Cuidar da é gente para isso saber aí, cuidar do outro. é isso aí. Eu te agradeço muito por estar aqui iniciando essa semana. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, Lua, psicóloga, assessora educacional, gestora da Cenário. Fala um pouquinho de você para nós. Então, Cláudia, a minha formação é psicologia, Lu, né? só um Eu me minutinho, por formei. favor. Sim. Eles estão dizendo aqui que está dando eco e eu estou sentindo esse eco aí no seu telefone. Você tá com dois aparelhos ligados? Não, não sei por quê. Deixa eu abrir uma porta aqui que eu acho que vai melhorar o som. Peraí. Tá bom. Só um Vamos ver se assim melhora. Melhora um pouquinho? Tá dando Melhorou eco ainda? bastante. É na minha fala, É? É Marlene? porque melhorou? Parece que o problema é na minha fala aqui. Ah, na sua. Eu não sei como resolver, não.
Para mim tá chegando bem, não tá em eco nem nada, não. Você tá me ouvindo bem, Cláudia? Eu tô te ouvindo bem. Aham. Ai, meu Deus, como que eu faço para resolver esse eco aqui? Que o pessoal tá questionando. Ainda tá, pessoal? Dá um joinha aí pra gente poder entender se tá chegando bem. É na minha fala. Sua fala. Será que é a distância que você tá do aparelho? Tá muito próximo? Não, eu não sei. Da última vez que eu fiz a live. Deixa eu dar uma olhada aqui nas opções que a gente tem. Para mim tá chegando bem o som, não tá, eu não tô percebendo nenhum eco. Ainda tá, pessoal? Tenta diminuir um pouquinho o volume, Cláudia, talvez ajude. Olá. Melhorou? Você diminuiu um pouquinho seu volume? Diminuir. Então, talvez ajude, né? Melhorou, Áurea? Parece que sim. Melhorou? Acho que o pessoal tá dizendo que sim, né? Sim, então vamos lá, vamos dar Ai, melhorou. continuidade. Que bom. Erros técnicos, Cláudia, normal. É engraçado, eu também estou ouvindo o eco. De Eu não você sei mesma? dizer. Tô. É. Mas estão dizendo que melhorou, ó. Eu acho que a gente pode seguir. Para mim tá normal. O seu áudio, Então para mim, tá chegando bem. vamos lá, pessoal. Se tiver ruim, vocês avisam aqui novamente, a gente tenta voltar. Estão me dizendo aqui para usar fone de ouvido. Às vezes melhora. Eu acho Pode que falar, Lu. eu acho que ter diminuído um pouquinho do volume, eu acho que pode ter ajudado. Estão perguntando aí se você tem fone de ouvido, Lu. Mas o meu som eu acho que tá normal, não tá? Não tá até com Eu eco, também te alguma coisa ouço, assim? eu também te ouço normal, mas eu percebo esse eco também daqui. Eu não sei se é na minha fala, se é na sua, mas eu te ouço normal. Vamos tentar. Acho que se ficar difícil para o pessoal compreender, a gente vai tentando medir, pode ser? Tá, Não é? ok. O que você acha? Vamos Eu acho que tentar? Às vezes a sim. gente baixa Vamos. um pouquinho o volume do aparelho, né? Eu acho que fica legal. Vamos tentar? Vamos. Estão dizendo que é só o meu Vamos mesmo. lá? É. Pode ir falando, Lu, pode começar. Você quer tentar com o fone de ouvido para ver se fica melhor? Sim, eu vou tentar com fone. Aham. Nego, onde está o fone de ouvido? Ao vivo, né? A gente tem várias. Onde está o fone de ouvido? A Cláudia foi buscar os fones, já tá voltando, Isso. gente. Aí a gente chama o marido para ajudar, né? Daqui a pouco aparece a filha. Aliás, eu acho que esse é todo o contexto da nossa live, não é? É isso aí. São adaptações, adequações, né? Eu vou só fechar, ó. Falando de adaptações, eu vou fechar minha porta de novo. Deu certo? Encontrou os fones? Encontrei. Gente, melhorou agora? Como que tá? Pronto? Gente. Tá todo mundo ouvindo bem agora? Eu tô ouvindo Ok, super bem, tá pessoal? tranquilo. Vamos lá? Acho que sim, né? Vamos tentar. Vamos lá. Vamos lá, vamos seguir. Eu acho que tudo que tá acontecendo aqui é contextualização do nosso papo, entendeu? Aí, Isso estão mesmo. dizendo que sim, que melhorou. Vamos seguir. Ok, vamos lá. Vamos lá. Onde paramos? Se é que começamos oficialmente, vamos lá.
Uhum. Apresentação, Lu, nos apresente, por favor, você. Isso, para falar um pouco, né? Bom, eu sou psicóloga, né? A minha formação em psicologia já tem um tempo, são já quase 25 anos, né, de psicologia. E eu tenho uma especialização na área clínica e mestrado na área de educação, que eu acho que representa um pouco as coisas que eu venho fazendo aí nos últimos anos, né? Sou assessora educacional, porque trabalhei muito tempo e ainda trabalho, né, nessa interface com a educação. A Cenário é uma representante disso tudo, né? A Cenário Psicologia e Educação é um espaço onde a gente fomenta discussões, formações, ideias a respeito da educação e da psicologia. Né? Na Cenário somos eu e Carol Abdelnur. Então, como o próprio nome já diz, né, Cenário, Psicologia e Educação, a gente trabalha também com contextos psicoterapêuticos, grupos, né? Nesse momento, a gente tem trabalhado com alguns grupos à distância, né? Os grupos e as redes de apoio, que talvez a gente fale um pouquinho deles aqui também. Nos últimos trabalhos, mais voltado aos professores, né? Mas é um pouco disso. Hoje, eu acho que o que mais representa o meu trabalho é mesmo a Cenário, que foi uma interface para nós duas, né, Cláudia? Foi onde a gente também se conheceu, no trabalho da Cenário. E é isso, né, que eu tenho feito nesse tempo todo. Me sinto, assim, presenteada, né? A minha formação é em psicologia, mas me sinto absolutamente conquistada pela educação. E é o que eu tenho feito. Acho que é o que dá sentido aí às minhas escolhas, né, ao trabalho que eu tenho feito nesses anos todos, sobretudo aí nos talvez 15 últimos, eu diria, né? Sim, nossa, e eu tive a honra de conhecer, né, dentro desse movimento da educação infantil, e sou sua fã de carteirinha, e ganhei esse presente, né, porque a partir daí também vieram outras possibilidades, inclusive essa. Estou muito feliz. E Inclusive, qual que é o objetivo desse eu também. trabalho, então? Qual é o objetivo desse trabalho? É que a gente possa, então, levar mais conhecimento e para que a gente possa trazer num contexto, né, as práticas terapêuticas que existem e como elas podem Sim. ser contribuição, né, na vida das pessoas, nesse processo de transformação, nesse ampliar consciencial. A gente está vivendo um momento histórico, né, Sim. e onde, inclusive, a gente está tendo muitas oportunidades de aprendizado, né, de adquirir novos conhecimentos. Porque com tudo isso que surgiu da pandemia, do coronavírus, a gente vem percebendo um movimento muito grande das pessoas em ser contribuição, levando realmente a informação, aquilo que as pessoas sabem, para ofertando, né? Ofertando um pouco do que sabem, para minimizar um pouco dos transtornos, né, que nós temos vivido com essa pandemia. Eu estava assistindo uma live ontem do Sérgio Camargo, ele é de Florianópolis, e ele falou o seguinte: de repente o coronavírus deu um pé na porta e falou: cheguei para ficar e vai ser do meu jeito agora. E todo esse processo, né, de adaptação, adequação, tudo isso tem sido muito desafiador para todos nós. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, Lu? Porque mudou da água para o vinho, virou nossa vida de cabeça para baixo, mudou os nossos hábitos, as nossas rotinas em casa, com a família, com as crianças, né? De repente as crianças não vão para a escola, e aí como que a gente lida com isso? Dentro da educação infantil, dentro do fundamental, que os pais estão tendo que ser professores também, auxiliando seus filhos em casa. E ainda tem a demanda de trabalho, o home office, né? Que é um trabalho que não tem fim, não tem hora para começar e não tem hora para acabar. E as demandas aumentaram muito. A gente fala muito da questão do tempo, né? Agora a gente tem tempo para fazer as coisas. Será que a gente tem tempo? Como que é isso? Né?
Então, né, é o que você estava dizendo, né? Nós estamos, na verdade, assim, diante do novo, né? O que é o novo para o contexto em que a gente vive? Eu acho que a questão do coronavírus e da pandemia, né? Ela mexe com a essência do humano, porque nós somos seres relacionais por natureza, né? Uma condição do ser humano é ser relacional. Nós somos sociáveis naturalmente. A gente depende dessas interações, né? O isolamento, a solidão são altamente nocivos para o nosso psiquismo porque estão na contramão da nossa natureza, não é? E além de nós sermos testados na nossa raiz, na nossa matriz, né, de condição social e relacional, é uma condição que, como você citou, o profissional do Rio Grande do Sul agora, né, do Sul, dizendo que o coronavírus bateu na nossa porta sem nenhum aviso prévio. Nós sabíamos de alguns murmúrios que já vinham acontecendo, obviamente, desde o final do ano, enfim, todas as notícias que vieram de sola, mas nós não estávamos preparados para um isolamento dessa proporção e tão repentino, né? Então vem a questão do novo, relacional, e, sobretudo, sem nenhum aviso prévio. Então, como você disse, assim, uma série de acúmulos, né, diante desse suposto novo, para o qual a gente realmente não estava preparado. Então, é um somatório de afazeres e de novidades na nossa rotina absolutamente complexas. Então, a gente acumula aí realmente, né, essa questão do home office, das crianças em casa, dos afazeres domésticos, né? Tudo aquilo que nos acumula enquanto funções rotineiras dentro de um confinamento, pensando esse confinamento em realidades absolutamente distintas, né? Famílias que estão, às vezes, no conforto das suas casas, enfim, mas outras famílias que não. Uma limitação de espaço físico tremenda, né? E nos foi roubado tudo aquilo que nós conhecíamos como rotina, né? Então, nós não temos a oportunidade de encontrar os amigos pessoalmente, de sair para um café, né? A gente continua fazendo todo o trabalho que nos é exigido, no entanto, sem a oportunidade, às vezes, desse suposto relaxamento, pelo menos na modalidade em que a gente conhecia, né? E eu acho que é exatamente esse o grande desafio, a gente trocar modalidades que eram do nosso domínio e que a gente conhecia. Para além de uma situação totalmente paradoxal, né? Eu acho que são muitos os paradoxos que esse isolamento social nos propõe, né? Nos desafia, porque enquanto nós estamos em isolamento social, sendo um sujeito interativo por natureza, a gente tem aí o olhar para dentro e o olhar para fora, que eu acho que no momento é um dos desafios maiores, né? Nós estávamos acostumados numa rotina onde a gente olhava também num outro paradoxo, né? Daquilo que era superficial e que agora eu julgo que é um pouco mais profundo, né? O isolamento faz com que a gente esteja numa interação muito mais efetiva e, por que não, também afetiva, né, com a gente mesmo, que eu acho que é o maior dos desafios, né? É um momento de extrema descoberta de quem sou eu, das minhas competências e das minhas incompetências, que ficam muito reveladas, né? Na relação muito íntima com os meus, é um tempo muito maior com os filhos, é um tempo muito maior com o meu trabalho, é um tempo muito maior com o meu par, né? Para aqueles que são casados, que têm uma família constituída, com muito mais tempo entre marido e mulher, e muito mais distantes, né, daqueles outros que, de alguma forma, ventilam essa relação de base, né? Hoje nós somos nós e os nossos na maioria do tempo, né? Então, eu acho que esse tem sido o grande desafio para a maior parte das pessoas, né? Estar com os seus e, sobretudo, eu diria, consigo mesmo. Com certeza. E ainda, né, existe uma demanda aí que vem de fora e de dentro, né? Uma cobrança, na verdade, não é uma demanda, é uma cobrança externa e interna, né? Porque a gente ainda depara com, e agora, José, né? E agora, José? O que eu faço diante de tudo isso? E olhando as redes sociais e um monte de gente sendo mega blaster, né? Conseguindo fazer as atividades, conseguindo construir rotinas com os filhos, conseguindo trabalhar, conseguindo fazer um monte de coisas, e a gente entra numa cobrança interna muito grande das nossas realmente limitações, daquilo que nós somos.
E eu queria que a gente abordasse um pouco mais sobre isso para trazer realmente um acalento para essas pessoas nesse momento de comparação e de cobrança mesmo que a gente entra quando a gente olha o tempo todo para a situação e começa a perceber que a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que arrumar todas as nossas gavetas, arrumar a nossa casa, a gente tem que ser uma mãe ou um pai mega blaster para o filho que está dentro de casa, entediado, e a gente tem que criar rotinas para eles e etc. E esse tem sobrecarregado também, né? Eu percebo isso muito nas falas, nos atendimentos, né? De como especialmente a mulher está sobrecarregada diante de todo esse desafio, né? Eu acho que uma das questões aí é exatamente o que você colocou, o tem que, né? Eu acho que, ao contrário do que a gente tem percebido, talvez todo esse confinamento, esse momento que a gente tem tido, a necessidade / oportunidade de viver, é exatamente um exercício de livramento do tem que, né? Eu acho que é um exercício, um livramento daquele paradoxo que eu dizia entre o que é superficialidade e profundidade, né? A gente vive numa era realmente de uma vitrine intensa demais em rede social e sempre balizando o nosso eixo pelo eixo do outro, né? Daquilo que o outro consegue fazer. Então, eu não consigo avaliar a minha condição, a minha produtividade, o meu desempenho, a minha qualidade, por quem eu sou, pelo meu contexto, pelos meus pares, pela minha história, sobretudo, pelas minhas escolhas, né? Mas a gente vinha, eu acho que vínhamos mesmo, e sei lá se essa pandemia também não serve para isso, né? Num movimento absolutamente acelerado e comparativo da nossa vida com a vida do outro, né? E realmente, assim, essas questões têm vindo muito à tona na medida em que as pessoas, ainda em confinamento, ainda tão próximos dos seus, têm se preocupado e têm sentido muito a necessidade de se autoqualificar em função daquilo que outras pessoas têm conseguido e elas supostamente não, né? O tem que. Então, nesse momento, várias performances estão sendo avaliadas ao mesmo tempo. Então, a minha produtividade no trabalho não pode cair. Né? Mudou-se completamente o contexto, eu faço reuniões enquanto a panela de pressão está no fogo, enquanto tem uma criança aqui do meu lado que precisa de assistência, enquanto eu estou num ambiente extremamente limitado, às vezes de espaço físico, de condição, de uma estrutura de material tecnológico suficiente para aquilo. Então a minha performance de trabalho está sendo testada, a minha performance de mãe também está sendo testada nesse momento, de esposa, da minha própria vaidade, né, de como é que eu tô, do tempo que eu tinha para cuidar de mim, para ir ao salão de beleza, para ir à academia, enfim, tudo isso nos foi tirado de uma vez só, mas a gente não consegue se livrar dessa condição avaliativa o tempo todo de quem eu sou diante daquilo que o outro consegue ser, né? Eu fico pensando nesse movimento. O eixo, né, esse exercício do nosso eixo central, de quem nós somos e qual é a minha essência e o que realmente é importante para mim, que não precisa necessariamente ser o mesmo que é importante para o outro, né? A padronização da vida é muito complexa. Essa questão que você falava da maternidade, sobretudo, né, não que a gente tenha aqui um objetivo, um espaço para discutir questões do feminismo ou do machismo, longe disso, mas a performance feminina, ela é extremamente exigida, né, nesse contexto. A gente tem que dar conta disso tudo, nós, mulheres, enfim, né? Há pouco tempo eu conversava também num bate-papo profissional com uma ginecologista, e ela dizendo o quanto tem sido difícil para a fisiologia do feminino suportar todo essa exigência que você nomeou de tem que. Né? Então, assim, o número de adoecimentos femininos, né, dos CIDs e das doenças e dos problemas que o feminino hoje encontra e enfrenta, que não eram comuns há alguns anos atrás, sobretudo em função da alta exigência e performance quase perfeita desse feminino diante disso tudo. Agora, se isso já estava difícil, né, num contexto de confinamento, isso vai gerando uma pressão interna muito grande, né? E eu acho que a grande sacada e a grande insight é o exercício do tem que. Será que a gente tem mesmo que? Né? Será que não é uma oportunidade de olhar para a nossa performance, independente do que a rede social nos conta sobre a vida do outro, ou daquilo que a gente percebe, e às vezes até projeta, né, sobre a felicidade do outro, não sendo nem necessariamente uma questão
real, né? Ô Lu, e como lidar com tudo isso de uma forma mais leve, né? Se é possível, porque eu estou vendo o comentário aqui do pessoal e a Midian, né, querida Midian, está dizendo aqui de tripla jornada intensificada, estão falando de lidar conosco e lidar com o outro. Como que a gente consegue lidar com todo esse processo de mudança e adaptações, né, que de repente a gente foi enquadrado, de uma forma mais tranquila, mais leve, né? Porque a demanda, ela existe. Como lidar conosco e lidar com o outro? A gente tem dados, né? No Japão, por exemplo, depois que a pandemia deu uma recuada, um número exorbitante de divórcios, né? Como é que é isso? Estar agora dentro dessa rotina familiar de uma forma mais leve, mais tranquila, que possa... Ela é extrema. Desculpa te interromper, fala. Imagina. Não, eu ia dizendo que eu acho que há um quê de extremamente desafiador nesse momento, que é a gente estar diante, talvez como a gente nunca tenha estado antes, das nossas escolhas. Das escolhas mais importantes, não é? Das escolhas que a gente fez para o casamento, da escolha que a gente fez diante da maternidade, da escolha que a gente fez diante do trabalho, né? E eu acho que uma coisa que despressuriza um pouco isso que a gente está vivendo é dar um tempo nessa necessidade de se sentir produtivo, né? Eu acho que a gente tem que entender um momento que é atípico, com uma postura, uma condição, uma atividade também atípica, né? Não dá para a gente exigir de nós mesmos que nós tenhamos as mesmas respostas, a mesma clareza diante das situações, a mesma resposta para aquilo que está tão atípico. Eu acho que para aquilo que é atípico, né, a resposta também o será. Então, eu nesse momento, eu não sou a mãe que acompanha a escola da mesma forma, eu talvez não seja a esposa, né, que está retroalimentada de outras coisas para estar bem naquele momento com o marido e até a performance do trabalho. Então, acho que a questão da produtividade, ela precisa ser entendida de outra forma. É um tempo atípico, não dá para a gente ficar dentro dessa pressurização, querendo ser os mesmos típicos numa situação tão atípica, né? A relação com a escola, a gente falava outro dia também numa outra live, né? Dessa sobrecarga que tem acontecido para as famílias em relação ao modo como as escolas têm interagido, né, com seus clientes, com suas famílias, e sobretudo as crianças nesse lugar, né? Eu acho que pressuriza muito mais na medida em que a gente quer manter uma escola viva dentro de casa, sendo, nesse momento, os pais quem acompanham, não os professores, não se permitindo uma modalidade diferente de ensino, né? Uma modalidade diferente da relação do casal, de troca de tarefas e de coisas que a gente não fazia antes e que agora a gente faz, né? De não estar tão bonita, talvez, naquele momento, de estar extremamente cansada. Eu acho que são duas coisas. A gente precisa olhar para o atípico, sendo atípico, não dá para a gente se colocar numa situação totalmente diferente como essa, da maneira como sempre fomos. Essa permissividade, e daí a dificuldade de entrar em contato conosco, né? A permissividade de ser quem a gente é, naturalmente, com todos os limites, com aquilo que a gente consegue, com aquilo que a gente não consegue, né? Então, eu acho que lidar com o atípico de forma atípica, e a questão da produtividade, ela precisa ser um pouco mais relaxada, né? Assim, é uma experiência que o humano nunca teve, né? Nós nunca passamos por essa situação. É a primeira vez que esse casal passa por isso, é a primeira vez que essa família passa por isso, é a primeira vez que essa escola passa por isso. As relações familiares, as crianças estão longe dos avós, nós estamos distantes dos nossos pais, a gente não tem planos de viagem nesse momento, a gente não tem planos de lazer nesse momento, né? É assumir essa condição do atípico. Eu acho que uma coisa que não tem ajudado é a gente tentar passar por essa situação atípica, mantendo padrões de comportamento, de exigência e produtividade, sobretudo, como se a vida estivesse seguindo o seu curso normal. E nesse momento, ela não está. Né? É lógico que, também outro dia, numa outra live, a gente estava falando do quanto é importante nesse momento a gente fazer o exercício do transitório, né?
Eu acho que essa consciência para a vida do casal, sobretudo, para a vida das pessoas que compõem a família nesse momento e estão confinadas ou isoladas, né, no mesmo ambiente, no mesmo lar, é importante a gente entender que tudo o que está nos acontecendo é transitório. Se a gente não trouxer essa condição do transitório, pesa muito, Cláudia, não é? Com certeza. Então, isso que ao final disso tudo, se nós não tivermos consciência desses fatos, nós estaremos rompidos, não é? A gente dizia dessa relação família-escola, né? Se a gente não a mantém de alguma forma, se a gente não tem a ideia de que isso tudo é transitório e nada disso é permanente, a gente caminha para o rompimento. E eu acho que isso vale para muitas das outras relações que nós também estamos intensificando, né, no convívio desse momento, sabe? É transitório, vai passar. E é bem colocado, Lu, incrível essa sua colocação de compreender que é transitório, de trazer isso para dentro de casa, né? Não só no entendimento mental, mas trazer também para o coração, porque esse diálogo que é tão necessário nessa família, nesse casal, que muitas vezes não acontece pelas inúmeras distrações que nós temos no mundo, né? Então, se teve uma briga, não, ok, vou ali, tomo um café com a amiga, vou ali, faço um cabelo, uma unha, ou sai para trabalhar e volta, né? Dá aquela relaxada, dá aquele tempo. Como a gente não está tendo isso, a gente está tendo que conviver, ter esse dia a dia, a necessidade da comunicação se faz assim, 1000%, né? Sem dúvida. Uhum. E quando eu falo sobre o transitório, não é nessa ideia assim do tipo, aguenta as pontas bem, que isso vai passar, né? Falta só mais um pouquinho, a gente se suporta aqui, que daqui a pouco fica tudo bem. Não, não é isso, né? É um pouco mais profundo do que isso, é entender que estamos juntos, né, num desafio que não será permanente e que talvez a gente precise nesse momento lançar a mão de outros recursos, eu acho que mais íntimos, mais profundos e talvez muito mais valorosos do que aqueles que nós conhecíamos, né, para atribuir sentido, como eu disse, às escolhas que a gente fez. Eu acho que é um momento em que estamos todos nus, sabe? Sabe essa nudez do humano? Porque a gente está de encontro com a nossa essência, né? A gente não pode postar as melhores fotos, a gente não tem restaurantes bacanas para compartilhar, a gente não tem viagens maravilhosas para dizer para ninguém. O que a gente tem? A gente tem o que a gente é nesse momento. A gente tem o que nós somos, né? A minha essência, as minhas contribuições, né? O que o meu humano veio até aqui esse momento para contribuir com o seu humano. Nós temos os nossos pares, o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, né? E se a gente for parar para pensar, tudo isso poderia estar acontecendo num contexto muito mais complexo, né? Nós não fomos roubados da nossa matriz de identidade. Nós temos a oportunidade de viver isso tudo dentro de casa, né? Poderia ser muito pior, imagina, né? Na história da humanidade, houveram crises homéricas, né? E guerras realmente, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas estavam expostas a uma hostilidade tremenda. Sim. Né? Então, óbvio que é um desafio para o humano por conta do isolamento social, como a gente dizia, mas quando eu digo do transitório, é que esse transitório tem a chance de nos fortalecer para que a gente saia melhor daqui. E aí o nosso teste de maturidade, o nosso teste de companheirismo, o nosso teste de afetividade, né, está sendo altamente provocado, né, digamos assim. Altamente provocado. A Marlene, aqui minha prima querida, obrigada pela participação, Marlene. Ela também fala aí do aprendizado que a gente está tendo nesse momento, que a gente tem que levar para a vida toda, né, Lu? E até esses dias eu ouvi uma comparação com esse momento de Big Brother, né? Nós estamos em um verdadeiro Big Brother e vamos ver quem vai sobreviver a esse paredão, né? E essa... E é mais ou menos isso, né? Porque nós precisamos realmente reaprender, ou talvez aprender, né? Talvez não é nem reaprender, mas é aprender a lidar conosco, a lidar com o outro, realmente viver esse papel, essa função na essência, né? A função de esposa, a função de mãe, a função de profissional, viver ela na sua essência. E a partir daí, né, a gente conseguindo passar por tudo isso e compreender muitas vezes que aqui não é uma competição, né, nós estamos juntos
no mesmo barco, Exato. né? E aí a gente consegue levar isso para a vida, porque depois que a gente passar por tudo isso, pensa, né? Como que vai ser mais fácil? Porque eu já aprendi a passar por tudo isso, agora eu já sei conversar, agora eu já sei expor, agora eu já sei alinhar as expectativas, agora eu já sei pedir ajuda, né? Quantas de nós não sabemos pedir ajuda? Agora eu já sei fazer esse movimento. Então, realmente é um movimento muito maior, né? Essa questão, por exemplo, que foi feita a analogia e a brincadeira do Big Brother, né? Realmente, nós estamos confinados como eles, né? A diferença é que a gente está aqui dentro com pares que nós escolhemos, né? A gente não tem um paredão, ninguém vai sair, muito pelo contrário, o desafio não é sair, o desafio é ficar, né? Mas estamos com pares que escolhemos e o exercício eu acho que é de comunhão, né, ao invés de separação, de cisão, ou que alguém saia para que eu fique, né? São tantas as pequenas coisas que a gente tem a oportunidade de resgatar nesse momento e eu acho que a gente se esquece, né? Ao invés de a gente ter que postar tantas coisas da nossa vida tão ativa que a gente fazia com tanta frequência, eu acho que uma das ideias para que a gente fique junto, eu acho que o propósito é estar junto, o propósito é um autoconhecimento, é um resgate de coisas da minha família, do meu marido, da minha casa que eu não conhecia, né? Então, ao invés de postar fotos, por que não procurar por fotos antigas, sabe assim? Sim. Né? Buscar quem a gente vamos sentar e vamos olhar um monte de fotos que nós tínhamos. Se há tantos divórcios depois do fim da pandemia, então nós que ainda estamos dentro desse confinamento, temos a oportunidade, então, de refletir o que foi que me fez escolher essa pessoa para estar comigo, não é? Eu acho que é um resgate de todas as nossas escolhas que a gente está tendo a oportunidade de fazer, um resgate da nossa própria história, como dizia, com fotos antigas e tudo mais. Outro dia a gente sugeria para um grupo de professores que fizessem um diário de memórias, né? Assim, do que tem te feito muita falta nesse momento, do seu ofício, a sua sala de aula, as suas crianças, o seu ambiente de trabalho, né? E por que não a gente não fazer isso também no âmbito pessoal, né? Por que não a gente não lançar a mão da escrita, dos bons diários, né? Assim, de boas memórias, de coisas que nesse momento têm me feito uma falta profunda e que eu estou limitado, né, para fazê-las como eu tinha a oportunidade, talvez não valorizasse como valorizo agora, né? Então, assim, escrever ali mesmo em alguns momentos, né? O que tem me feito muita falta? Ir à casa da minha avó, sei lá, tomar um sorvete com não sei quem, né? Enfim, é uma outra prática que a gente pode ter. Nesse momento, a gente pode exercitar ligar para as pessoas, né? O telefonema ficou em desuso. Sim. A gente só usa o WhatsApp, a gente só usa a rede social. E nesse momento, ouvir a voz de alguém é extremamente acolhedor, não é? Então, acho que são muitas as iniciativas de resgate mesmo que a gente tem oportunidade de fazer para que esse momento de confinamento seja muito mais de coesão e de junção do que de partilha ou de competição ou de um final tão triste depois da pandemia, né? Longe disso. Sim. Eu acho que é um momento transitório e que nele a gente tem, sim, que exercitar planos, sabe? Pensar juntos, né, no casal, aquela viagem não rolou esse ano, mas o ano que vem o que a gente pretende fazer, né, coisas bacanas que nós já fizemos, enfim. Falando também outro dia na mesma live lá das escolas, né, quantas mães na nossa rotina, a gente não tem oportunidade de ver o primeiro dentinho caindo, porque foi a professora quem tirou, né? A gente não tem oportunidade de ver os primeiros passos, porque ela deu os primeiros passos, foi no berçário, não foi aqui em casa, né? As primeiras palavras. Então, é um tempo de despressurização, de não exercício de tanta produtividade. Assim, De presença, né? Presença sua com o outro, né? É olhar o lado cheio do eu diria, não é assim? É isso aí. E é interessante essa sua fala, Lu, porque existe uma lei universal que é a dualidade, né? Então a gente tem a luz, a sombra, o bom, o mal, né? E a gente tem agora essa pandemia para nos mostrar o valor da liberdade, né? Então, todas essas coisas servem para nos trazer algo. E aquilo que parecia ser muito natural e que a gente não valorizava, agora a gente está olhando para isso de outra forma, né? Se eu pudesse estar com fulano, fazer a viagem X,
Então, tudo isso também traz um outro significado para nós, né? É um exercício de espera, sobretudo, né? Eu acho que depende do modo como a gente olha, do ponto em que a gente exercita a avaliar essa experiência que a gente está vivendo, né? Qual é realmente o nosso eixo, aquilo que faz sentido para a gente, né? Como é que os meus filhos hoje estão podendo usufruir da presença da mãe todos os dias? Quantas foram as mães que não tiveram a oportunidade de servir à mesa, sabe? Assim, de fazer uma sopinha que fosse ali todo dia. Isso é altamente afetivo. Isso é cuidado, né? De botar para dormir. Às vezes a criança acordar e ver a mãe em casa. Coisa que não era comum fazer. Tem crianças que são levadas para a escola dormindo ainda e acordam lá. E às vezes vem dormindo no final de tarde. Então, essas pequenas coisas precisam ganhar um valor e uma amplitude que talvez estivesse faltando realmente para todas elas, né? Por isso eu acho que essa coisa do registro das memórias, do resgate das fotos antigas, de depois que as crianças deitarem também a gente ter um tempo para o casal, bater papo, revisitar, falar de coisas que a gente gostaria, né? Sim. De ficar de chinelo de inteiro, você entende? Com certeza, né? Entendo. Sei lá, não é? Então são coisas que são tão são miudezas da vida que a gente, por um ritmo tão acelerado e tão frenético, eu não sei exatamente o que era doença, se é o que a gente estava vivendo ou se é o que a gente vive agora, né? É mais um paradoxo, é mais uma coisa para se analisar e escolher de que ponto a gente olha e vê, não perdendo, insisto, a sensação do transitório. Né? Eu acho que se a gente olhar para isso como uma oportunidade, imagina se há um tempo atrás, no meio de toda aquela correria, alguém dissesse, olha, deixa eu te contar, você vai ter oportunidade aí de ficar 30, 60, 90 dias só com os seus, trabalhando de casa, cuidando dos seus filhos, não poderia parecer um presente? Sim. Né? É lógico que a gente não vai negar o contexto, né? Um contexto absolutamente triste. A gente olha para as notícias falam de morte o tempo todo, isso é pesado demais, esse não seria o melhor motivo para que a gente estivesse vivendo isso de maneira nenhuma. Mas já que estamos, né, são pequenas coisas que podem fazer toda a diferença na nossa volta. Isso. Até olhando um pouquinho os comentários aqui, Lu, a Midian comentou aqui de olhar nos olhos do filho, né? A oportunidade que a gente tem de estar nesse contato, nessa presença mesmo, olhando nos olhos. A Áurea está falando aqui que tem pensado muito nisso, fazer agora e não deixar para depois as oportunidades, né? Sim, na coisa, sabe assim, você poder gastar mais tempo na beirada do banheiro, no chuveiro, sabe aquela coisa, você senta no vaso enquanto a criança se esfrega ali e você bate um papo, coisa que não tinha antes. Por isso, insisto também na ideia, né, do transitório e da despressurização. Não faz sentido a gente ter que cumprir com toda a rotina de uma escola, com inúmeras tarefas de casa, com a piração toda, né, de que a gente vai dar conta de tudo como era antes. Não, nós não estamos no momento que estávamos antes. Nós estamos num outro, né? E qual a oportunidade que a gente tem dentro desse outro? Né? Então, nas pequenas coisas, botar para dormir, de acordar, de tomar café. Quantas famílias não conseguiam tomar café juntas? Porque cada um tinha um horário. Não almoçavam juntas, porque cada um tinha um horário, não é? Então, são coisas da condição do humano e que no momento em que a socialização foi roubada de nós no sentido mais amplo, essa possibilidade de estar junto e próximo nos pequenos grupos familiares pode ser um presente, não é? Com certeza. E essa mudança de olhar, né? Esse significado que a gente tem agora, sobretudo, do que é ser família, né? Outra coisa aqui, Lu, a Aline está perguntando sobre o convívio das crianças com outras crianças, né? Nesse momento, as crianças estão impossibilitadas de conviver com outras crianças. E especialmente no caso de filhos únicos, né? Como é o caso da Aline, o meu, da Áurea, né? De uma galera que está aqui. Como é isso, né? Como lidar com isso? Que a gente percebe que eles sentem falta, né? Ontem eu estava até comentando com um grupo de mães hoje, a Liz pegou o celular e fez uma gravação, e isso é inédito, porque ela é uma menina reservada, ela não gosta de fotos, e ela mesma pegou o telefone e fez um vídeo falando
do coronavírus, né? Falando que, olá pessoal, né? Nós não estamos podendo ver porque o coronavírus está aí, mas a gente precisa lavar a mão e tal, e logo, logo a gente vai se ver. Como é que é isso? Como lidar com essas crianças que não estão tendo contato com outras crianças? Eu acho que esse é um lado altamente desafiador do que a gente está vivendo, né? Se nós fôssemos dividir o desenvolvimento infantil o desenvolvimento humano em 3 grandes blocos, nós teríamos aí a infância, nós adultos e a velhice, né? Eu acho que as duas pontas do desenvolvimento, os 2 extremos nesse momento, são realmente os grupos que mais sofrem, né? As crianças e os idosos também. Para as pessoas mais velhas, tem sido extremamente difícil compreender essa condição, né? Mas voltando para as crianças, que foi a pergunta dela, é muito difícil, sem dúvida nenhuma. As crianças não podem conviver, as crianças não podem estar juntas, as que são filhas únicas, sobretudo, mas não só. É muito difícil para elas entender isso tudo. Algumas coisas ainda conseguem ser resgatadas por meio dos vídeos, dos telefonemas. Eu acho que isso é importante de se manter, né? Chamadas de vídeo com os amigos da escola, falar ligar para a vovó, conversar longamente, marcar um grupo ali com as crianças do condomínio, que são do convívio delas, né? Eu acho que a gente tem aquilo que é ideal e aquilo que é possível. E o que é possível nesse momento é exatamente isso. Agora, a gente também precisa fazer um exercício de não menosprezar a capacidade que as crianças têm, né? A Alice te deu uma lição disso hoje. Na medida em que a gente explica para elas, sendo um pouco maiorzinhas, né, as crianças que já estão conseguindo aí abandonar o pensamento concreto e para o pensamento um pouco mais subjetivo, elas vão criando as suas formas de adaptação à situação, assim como a gente, claro, né? Não menosprezar a capacidade delas diante disso, eu acho que é uma coisa importante, né? As crianças têm capacidade de entender e se adaptar pelas questões óbvias do desenvolvimento infantil, né? Agora, as estratégias, eu acho que são essas, assim, não colocá-las num sofrimento maior do que esse que elas já estão enfrentando, né? Na medida do possível, com os recursos que a gente tem, mantê-las em contato, né? Fazer esse resgate, essa memória, envolvê-las nas atividades que a gente tem feito no dia a dia dentro de casa, também acho que é uma estratégia importante, para elas se sentirem valorizadas, em contexto, não colocadas de lado, sabe essa coisa? Senão as crianças ficarão realmente num estado de espera. Não é isso. Imagina se nós, apesar de tudo, né, além de tudo que a gente está vivendo, ainda tivéssemos que ficar só à espera, desinformadas, não incluídas, não participativas. Estratégias da vida cotidiana, domiciliar, né, incluí-las nisso, me ajuda a lavar isso daqui, bota essa roupa de molho, traz as roupas da boneca fulana, né, vamos botar aqui junto, nós vamos fazer isso juntas, vamos ligar para a vovó, ai que saudade do fulano, vamos bater um papo com ele, vamos ver se a gente consegue fazer uma chamada de vídeo. Sim. É o possível, né, dentro do real. E como elas se sentem pertencentes, né, Lu? Quando a gente faz esse movimento... Quando eu trago a Alice, e ela pede. Exatamente, e ela pede por isso, né? Fala, mamãe, eu quero te ajudar, eu tô lavando a louça. E isso, né, há um tempo atrás, era até desafiador, porque como a gente não tinha que estar acelerado, num movimento acelerado, ela me ajudar a lavar a louça num dia de semana, vamos dizer assim, que tem aula, que tem trabalho, que tem uma rotina, era desafiador, porque a gente sabe que mais atrapalha do que ajuda, né? Naquele momento que está lavando a louça ali. E agora não, essa oportunidade que a gente está tendo também de resgatar isso, de trazer eles para esse pertencimento, ela arruma a cama junto comigo, ela está tendo rotinas de guardar as coisinhas dela, então assim, também estamos construindo outras coisas que a gente não conseguiu construir, né, lá atrás por conta dessa rotina maluca que a gente vivia. Não te falar da mercê do que a gente está vivendo, sabe, assim, como meros espectadores do momento, eu acho que é importantíssimo, né, então incluí-las e eu acho que compartilhar sentimentos também, dizer, nossa, Elis, mas a mamãe tá com tanta saudade da vovó, você tá com saudade de alguém? A mamãe tá querendo muito ligar para a vovó, e você, como é que você está?
Nossa, Liz, hoje a mamãe está muito cansada. Você está muito cansada? Hoje você teve muitas tarefas da escola. Como é que você está? Compartilhar com as crianças aquilo que a gente está sentindo, na oportunidade delas também se exporem e colocarem aquilo que elas estão sentindo. Eu acho que é um exercício de pertença, de inclusão das crianças diante do que a gente está vivendo, acreditando no potencial de compreensão e adaptação que elas têm, Que né? maravilha. Vamos falar de um outro assunto aqui, Lu. Eu acho que o nosso tempo deve estar acabando. Eu estou sem um É, eu relógio quase aqui. não tenho final, é. É, vamos falar de outro assunto, educação infantil, né? Como que é isso? As crianças que estão na educação infantil até 6 anos têm a necessidade dessa aprendizagem, né? Dessa alfabetização. As crianças maiores do fundamental. Como que você vê nesse momento que a gente está tendo que estar em casa com as crianças e nesse processo de educação? Vou ter que ser rápida, tentar resumir, porque eu estou muito preocupada com o nosso tempo. Mas eu penso o seguinte, a questão do ensino fundamental, ela está meio que inacessível nesse momento, né? Porque ela é uma condição, ela foi imposta como uma continuidade, né? Uma medida do governo. Na minha opinião, altamente sofrida para as crianças do Fundamental 1, porque a gente tem que lembrar que no Fundamental 1 nós temos crianças de 6 anos de idade, extremamente pequenas para lidar com toda essa adaptação, com aulas à distância, enfim. E, sobretudo, na educação infantil, eu diria que ela é praticamente impossível. Não há construção na educação infantil com crianças que têm um pensamento concreto, sem que haja interação, vínculo. É ferramenta de aprendizagem para as crianças pequenas. Elas só aprendem por meio dos afetos e de um bom mediador. As crianças da educação infantil não vão para a escola porque elas têm consciência de que lá elas vão aprender língua portuguesa, matemática, vão ler, escrever ou fazer contas. Elas vão para lá para encontrar os seus colegas. Elas vão Oi, 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 oi. Travou? Eita. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Travou a Luciana e ela saiu e eu não sei chamá-la, gente. Meu Deus do céu. Como que eu faço aqui? É a primeira, a gente nunca esquece, né? Fala sério. Ela que tem que. Deixa eu ver aqui. Quero, manda um recadinho aí, gente. Ajuda, por favor. Ela tem que me chamar aqui de novo, porque eu não sei chamá-la. Como é que eu faço? Deixa eu mandar aqui para ela. Ela que tem que entrar, né? Ô, Thalita, me ajuda, amor. Você que é das redes sociais, ela que tem que chamar. Aonde, Pati? Onde que eu entro para convidar? Meu Deus do céu. Mas eu entrei aqui nesse aviãozinho aqui, mas ela não aparece. É isso aí, Newton. Fica firme aí, meu querido. Quem sabe faz ao vivo, entendeu, gente? É assim mesmo. Dá perreps, mas a gente tá aqui tentando. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou encerrar porque já deve estar quase acabando, né?
Ela não está na live. Eu vou encerrar e vou chamar aqui novamente, tá? Para a gente concluir esse assunto, então, da educação infantil, fundamental, para a gente poder se despedir, tá bom, pessoal? Pode ser? Eu vou chamar aqui de novo. Vou encerrar e volto. Aguenta firme aí.